Bom, gente, então vamos ali agora falar sobre os geradores elétricos, né? Então nós temos aí que um gerador, na verdade, é um dispositivo que pode transformar um tipo de energia em outra, né? Então, temos baterias, né? Geradores mecânicos, pilhas, né? Esses dispositivos eles funcionam da seguinte forma, né? Por exemplo, uma pilha que vai pegar energia química e transformar em energia elétrica, né? Devido àquelas reações. Esse tipo de gerador aqui, né? Aquele gerador mecânico, ele vai transformar energia mecânica em energia elétrica, né? Aquele motor tem um giro, você coloca um combustível ali, ele vai produzir energia elétrica. Tá? Quando a gente fala de geradores, né, todo gerador ele possui uma propriedade chamada de força eletromotriz, né, que na verdade é uma, vamos entender assim, é uma voltagem, né, do próprio gerador. Quando a gente pega uma pilha, por exemplo, a pilha ela vem com uma especificação, né, exemplo, 1,5 volt. Então aquilo é a força eletromotriz dela. Tá? Ela pode ser representada pela letra E ou pelo epsilon, né? Da letra grega. Né? Então assim, todo gerador ele tem também uma resistência interna, que é uma propriedade natural do gerador. Tá? De forma que, se a gente for ler a tensão de um gerador, a gente tem que essa tensão ela é dada pela força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente do gerador. Tá? Isso daqui é chamado usualmente de equação do gerador. Tá? Em alguns casos, tá? Isso muitas vezes de forma conceitual, a gente trabalha com geradores ideal, onde a tensão que eu vou ler é a própria força eletromotriz. Tá? Isso ocorre aí em algumas situações, né? Quando a gente tem assim, algumas situações mais teóricas. Tá? Então, as nossas unidades aqui são a tensão, né? A nossa diferença potencial, força eletromotriz, resistência interna e a corrente elétrica. Tá bom? Seguinte, né? Nós temos uma lei que é chamada de lei de Poulet ou Paulet. Eu não sei muito bem pronunciar esse termo, mas nós temos aqui, né, que ela é uma relação entre a lei de Ohm e a equação do gerador. Tá? Quem descobriu essa lei foi Claude Matthias Poulet. Tá? O que ela diz? Né? Nós temos aqui, então, um gerador, né, com uma resistência interna e uma carga, né, um resistor ligado a eles. Tá? Esse sistema, né, esse circuito, ele está sujeito a uma queda de tensão, que na realidade, né, pode ser dada da seguinte forma, né? A queda de tensão entre os pontos A e B equivalem à nossa tensão do circuito. Tá? Se eu pegar a relação dos componentes elétricos em AB, eu tenho que é dado por R vezes I. Tá? Só que a tensão, né, a gente sabe que pela equação do gerador é eletromotriz menos R vezes I. De forma que a gente pode isolar essa corrente que está nesse ponto aqui, né, e obter uma relação para a própria corrente que diz que a corrente é dada pela divisão entre a força eletromotriz e a soma das resistências, tanto interna quanto a da carga. Tá bom? Aqui é o Claude Matthias, né, Poulet. E agora, né, sabendo essas relações, a gente pode aplicar a associação de gerador. Tá? Na verdade, os geradores eles podem ser associados tanto em série quanto em paralelo, como nós vimos ali agora há pouco as resistências. E é o seguinte, né, a associação paralela, onde que a gente utiliza isso aqui? No controle remoto da nossa televisão,
né? A gente precisa colocar essas pilhas em paralelo para garantir que a força eletromotriz no circuito seja sempre a mesma. Agora, no caso de uma lanterna, nós precisamos somar as forças eletromotrizes. A lanterna ela só liga com um valor específico de tensão. Então é isso que nós fazemos aqui. Tá? Muito bem, associação série, então, como nós vimos, a gente vai tornar a força eletromotriz maior. Tá? Então, quando eu coloco aqui dois ou mais geradores em série, eu vou ter uma soma tanto das forças eletromotrizes, né, que no caso aqui eu vou chamar de E equivalente, como também vou ter a soma das resistências internas. Então a resistência interna eu vou fazer a soma de R1 mais R2 mais R3. Se eu tiver 4 resistências, somo isso aí também. Tá? Já a associação em paralelo, a gente vai montar o circuito dessa maneira quando a gente precisa manter a mesma força eletromotriz para alimentar esse circuito. Então aqui eu tenho, né, N resistências associadas N geradores associados em paralelo. Então eles estão sobre a mesma força eletromotriz e para calcular a resistência equivalente eu vou fazer da mesma forma como eu faço nos resistores. Tá? O que é legal, gente? Até aqui vai ser um outro exemplo que nós vamos fazer. Nós podemos pegar essa associação de geradores e ligar uma carga. Então, no caso aqui, eu estou ligando 3 pilhas a uma lâmpada, para acionar uma lâmpada. Então, como que a gente pode resolver essa situação? Primeiro, né, a gente tem que pensar na resolução dos geradores. Então, vou primeiro resolver esse gerador aqui em série e depois eu vou observar que eles alimentam uma carga. Então, posso substituir 3 pilhas, como se eu pudesse substituir por uma única pilha zona com essas mesmas propriedades. Tá? Então, deixa eu copiar isso daqui. Nós vamos ali para o Paint de novo. Vou recortar esse e colar isso daqui. Tá? Então, nós podemos calcular a força eletromotriz equivalente. Como são 3 iguais, a gente pode fazer que é 3 vezes 1,5, né, que é o valor da força eletromotriz de uma só. Então, isso aqui nos dá 4,5 volts. E a resistência interna equivalente, ela também é de 3 vezes o valor de uma das resistências, que nos dá 1,5 ampere. Ok, então agora eu substituir isso daqui por uma única pilhona, digamos assim, com força eletromotriz de 4,5 e resistência interna de 1 ampere. Agora eu vou pensar em termos de circuito elétrico. Eu tenho 1,5 ampere de resistência com mais... aqui não é ampere, né? Aqui não é ampere, gente, desculpa. Aqui é ohm. Tá? Então agora eu tenho 1,5 ohm com 3 ohm. A gente pode praticamente aplicar, né, que I é igual a E sobre Rzão mais Rzinho. Então vai ser 4,5 dividido por 4,5, que nos dá uma corrente de 1 ampere. Tá? Então aqui nós temos uma corrente de 1 ampere passando por esse circuito. Tá? Então, poderia ter uma situação de resistores, de geradores ligados em paralelo. Então, primeiro eu resolveria os geradores, né? Tanto a força eletromotriz equivalente, quanto a resistência interna equivalente, para depois fazer com as cargas. Tá? Bom, pessoal, então espero que esteja fácil de acompanhar, né? Eu sei que é bastante conteúdo, mas agora a gente vai para as leis de Kirchhoff. Tá? As leis de Kirchhoff, elas são duas relações que nós temos, né, voltadas a redes elétricas. Quando a gente tem
uma associação de circuitos que envolvem duas ou mais fontes, né? Podem envolver 2 ou 3 geradores, podem envolver diversos resistores, então a gente chama isso daí de rede elétrica, tá? Então a gente pode aplicar uma relação para resolver tudo isso daqui, tá? Bom, antes da gente começar a resolver circuito, rede elétrica, na verdade, né, usar as leis de Kirchhoff, nós vamos precisar definir algumas propriedades. Por exemplo, malhas. Tá? O que são as malhas? A gente define como malha partes do circuito que podem ser separados para estudar isso daqui de forma à parte. Então aqui eu tenho uma malha alfa e uma malha beta. Tá? Por que eu posso separar isso aqui como malhas? Porque elas, ambas, né, tanto a alfa quanto a beta, elas têm aqui alguns geradores ligados a elas, né? E o caminho central aqui, ele divide muito bem uma parte da outra. Tá? Então, muitas vezes eu vou poder separar esse circuito em malhas. Tá? Então, eu vou separar um trecho do outro. Geralmente a gente pega aqui o meio e separa. O que está para o lado é uma malha, o que está para o outro é outra malha. Tá? Eu tenho os nós também, né? Que são esses pontos aqui, A, B, C, D, que são pontos ali onde as correntes elétricas vão se agrupar ou vão se separar. Tá? Esse conceito de nó a gente já podia ter aplicado lá nos circuitos elétricos. Tá? É essencial também, pessoal, quando a gente vai resolver rede elétrica, a gente estabelecer um sentido para essa corrente. Então eu posso definir, por exemplo, o sentido horário para essa máquina. Então eu vou supor que a corrente está fazendo isso daqui. Ó. Tá? De forma que, quando ela passar, a minha corrente, ela entrar aqui no lado positivo, essa tensão aqui, né, esse gerador, ele vai ser uma tensão positiva. E se a corrente passar aqui por trás, ele é um gerador que vai estar de forma negativa no nosso circuito. Feito isso, a gente consegue aplicar as leis de Kirchhoff. Tá? A primeira lei, nós temos basicamente o seguinte, né? Se eu pegar um nó, né, que são esses pontos aqui, né, A, B, C, D, se eu pegar esse nó e observar a corrente elétrica deles, eu vou perceber que toda corrente que chega nesse nó tem que sair desse nó. Tá? Então, nós temos essa relação aqui, né? A somatória das correntes que chegam é igual à somatória das correntes que saem. Basicamente, né, eu tenho essas situações aqui. Tá? A corrente I1, que está passando por esse ponto aqui, ela é a soma das duas correntes que se separaram, né, quando ele teve essa bifurcação assim. Tá? Ou neste caso aqui, né, se eu considerar o ponto Q, a corrente I1 somada com a I2 que estão entrando no ponto Q tem que ser igual às correntes que saíram, I3 e I4. Então, baseado nisso, a gente vai poder determinar em qualquer nó qual é a corrente que passa por ele ou que saiu dele, enfim. Tá? A segunda lei diz respeito às malhas, né? As tensões envolvidas nas malhas. Tá? Então essa segunda lei é muito importante porque ela que vai permitir com que a gente consiga fazer as resoluções. Tá? Então eu estou separando em malha alfa e malha beta ali, então isso é válido para as duas. Tá? A soma das tensões ao longo dos ramos, ou seja, a soma de um gerador 1 com um gerador 2 com a queda de tensão em cada resistor, tem que ser zero. Tá? Então isso implica que a somatória de U, né, ou V, né, tem que ser igual a zero. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo dessa malha aqui, malha alfa. Aí eu estou estabelecendo o caminho, né, o sentido da corrente, como sentido horário. Então ele vai fazer isso aqui. Pum, 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 pum. Tá? O que isso implica para nós? O que isso daqui implica para nós? Tá?
que nós podemos, baseado nessa segunda lei, a gente pode fazer a seguinte relação. Tá? Aqui eu tenho, né, nesse caminho, eu tenho a resistência 1 e a corrente 3. Então aqui existe uma queda de tensão dada pela lei de Ohm, VRI, né, de I3 vezes R1. Aí essa corrente se transforma em I2 porque ela está recebendo uma corrente proveniente aqui do C, tá? Do ponto C, do nó C. Essa corrente ela passa aqui pelo polo positivo do meu gerador E2. Então por isso ele é uma tensão positiva. Atravessa aqui, né, o R2. Esse R2 aqui está sujeito também a uma queda de tensão dada pela lei de Ohm, né? E aí quando chega nesse ponto, o que eu tenho? Eu tenho uma relação dessa corrente 4 que está saindo do ponto B, dada por R2 vezes I4, só que ela é negativa. Por quê? Se o sentido do meu trajeto é horário, ele está indo no sentido anti-horário, então ele tem aqui um caminho negativo. Tá? Da mesma forma aqui, ó, o meu gerador 1, ele está sendo alimentado, ele está recebendo a corrente no polo negativo, ele também vai ser incluso aqui na conta como menos E1. E finalmente, fechando a nossa malha, nós temos aqui a resistência 1 com a corrente I1 que percorre aqui. O que eu sei é que tudo isso daqui tem que dar zero. Tá? E é com essas relações que a gente vai conseguir resolver circuitos envolvendo aí as leis de Kirchhoff. Tá? Eu trouxe dois exemplos, até para isso aqui fique claro, né? A lei de Kirchhoff geralmente é algo que é muito difícil de a gente ensinar no ensino médio, porque os alunos têm bastante dificuldade nessa interpretação. Tá? Então aqui, ó, primeiro exemplo, nós temos esse circuito, né? Então, para determinar a corrente que passa por ele, depois a DDP entre os pontos A e B. Tá? Então, eu vou apagar isso aqui novamente e colar essa parte aqui. Tá? Bom, gente, então, primeiro passo, vamos trabalhar assim por passos, né? O primeiro passo nessa situação seria o quê? Determinar o caminho da corrente. Só que assim, eu estou falando determinar, mas na verdade a gente vai chutar, né, por assim dizer, o caminho da corrente. Depois, quando eu fizer o cálculo, eu vou ver se esse meu chute foi bom. Tá? Então eu vou supor, nesse caso, vou fazer aqui em amarelo, que a corrente deixa o ponto A e vai entrar no ponto B. De forma que eu estou chutando o caminho da corrente no sentido horário. Tá? Então, o segundo passo. O segundo passo é aplicar a segunda lei de Kirchhoff. Qual que é a segunda lei de Kirchhoff? A soma das tensões em cada malha tem que ser igual a zero. Então aqui eu vou supor que eu tenho uma única malha, tá? Porque esse circuito ele não está divisível. Então vamos olhar aqui, ó, essa corrente ela sai do ponto A e passa pelo E1 no polo negativo. Então a gente já sabe aqui que a gente tem menos E1. Tá? Em seguida eu alimento aqui, né, a minha corrente ela continua e passa pelo resistor R1. Né? A queda de tensão no resistor R1 é dado por R1 vezes I, que é a corrente que passa pelo circuito. Em seguida, continuando o caminho, ela vai passar aqui pelo R2. Então aqui também tem uma queda de tensão dada por R2 vezes I. E passa pelo gerador aqui, pelo polo positivo. Então eu posso somar aqui E2. Tá? Tudo isso, pela segunda lei de Kirchhoff, tem que ser igual a zero. Agora eu posso substituir valores. Porque o E1 eu sei que é 6. Como ele é negativo, vai ser menos 6. A resistência 1 é 5. Aqui eu vou manter como variável I. E aqui eu tenho 10 vezes I. O valor de E2 é 12. Então, isso aqui tudo continua sendo igual a zero.
Menos 6 com 6 me dá 6 positivo. 5i com 10i me dá 15 vezes i. Se eu passar para o outro lado, eu fico com menos 6. Portanto, meu i me dá menos 0,4 ampere. O que esse menos 0,4 está indicando para nós? Está indicando, pessoal, que o caminho da corrente que eu chutei é o contrário. Então, essa corrente, ela vem, o sentido dela é aqui, ó, tá? Então, ó, ela sai, eu vou fazer em vermelho aqui o caminho correto. Ela sai do ponto A e vai entrar no ponto B, tá? Então, o sentido dela é um sentido horário, tá bom? Muito bem. Agora, para a gente resolver o item B, isso foi só o item A, tá? A corrente que circula pelo circuito. Agora eu vou ter que analisar, por exemplo, o ponto AB, ele é dado por isso daqui, né? Eu posso cortar o circuito. Desculpem, pessoal. Ele pode cortar o circuito em duas partes, aqui por cima e aqui por baixo. Se eu vou até fazer isso daqui para vocês entenderem melhor, se eu pegar essa parte do circuito só, eu vou observar aqui essa corrente, né? Ela vai sair do ponto P, passar pelo resistor e por aqui, né? Ó, dessa forma. Então a tensão UAB, né? Vou chamar de UAB, ela é dada pelo quê? Pela soma das tensões envolvidas aqui. Então eu tenho I vezes R1 mais E1. Por que mais E1? Porque agora a corrente, no sentido correto, ela está alimentando no positivo. Portanto, eu tenho I, que a gente acabou de descobrir, é 0,4 vezes 5, me dá 2. Né? Mais 6, que eu tenho aqui, isso me dá 8 volts de tensão. Tá? Eu poderia usar a parte de baixo para fazer a mesma relação e eu ia chegar em algo interessante, né? Eu ia calcular aqui a tensão de B para A e vou encontrar um valor de menos 8. Por quê? Porque é o sentido contrário à corrente. Ok? O segundo exemplo sobre isso, pessoal, é isso daqui, ó. Tá? Eu vou copiar também isso e vou resolver com vocês aqui nesse lado. Observem que esse circuito, eu vou dar até um zoom maior aqui, ele já tem uma parte central, né? Eu tenho a corrente aqui de 3A e a corrente de 5 ampere. Então eu posso pensar aqui, ó, fazer em vermelho, que no ponto A as correntes se encontram. Então qual que é o primeiro passo aqui? Primeiro passo, aplicar a primeira lei de Kirchhoff. Né? Qual que é a primeira lei de Kirchhoff? Que a corrente A, né, no nó A, é igual à soma das correntes. Então, aqui é 3 mais 2, que nos dá 5 ampere. Certo? Muito bem, pessoal. Agora dá para fazer o seguinte. A gente pode quebrar esse problema aqui em duas malhas. Então, eu vou chamar isso aqui de verde da malha A. E aqui em laranja eu vou chamar de malha B. Tá? O que o exercício me pede aqui? Ele me pede primeiro o gerador 1, depois o gerador 2. Portanto, né, eu vou olhar para a malha A, que eu vou colocar aqui em verde, né? E eu vou, no meu segundo passo aqui, estabelecer o sinal da corrente. Tá? Isso aqui eu fiz errado. Estabelecer o sinal da corrente. Bom, vou supor que o sinal da corrente é no sentido, ó, anti-horário.
Então, aplicando a segunda lei de Kirchhoff, nós temos o quê? Né? A soma das quedas de tensão em cada ponto tem que ser igual a zero. Então, eu tenho IA... Deixa eu fazer aqui para baixo. Peraí. Eu tenho aqui IA vezes 0,5 mais 4,5, né? Porque a corrente está passando no polo positivo. Mais IA vezes 1 mais... Aqui observem o seguinte, né? A corrente que passa por esse trecho, ela já virou I3, né? Então ela já virou essa corrente aqui. Então vou fazer 3 vezes 5,5 menos E1, tá? Por que menos E1? Porque a corrente passa pelo pedaço negativo ali, ó, tá? Mais 3 vezes 0,5. Tudo isso, gente, tem que ser igual a zero, tá? O IA, a gente sabe que é 5, então eu já vou substituir aqui, já podia ter feito isso aqui antes, né? E aí a gente tem aqui, ó, vamos lá. 5 vezes meio dá 2,5, mais 4,5, isso aqui dá 7, mais 5, isso aqui dá 12, mais 3 vezes 5,5, 5,5 vezes 3 dá 16,5, mais 16,5, menos E1, mais 1,5. Somando tudo, 7 mais 5, 12, mais 16,5, 28,5, mais 1,5, 30. Então eu tenho que menos E1 é igual a menos 30. Então, né, matematicamente, E1 vale 30 volts positivo. Tá? Acabou ficando um pouco fora aqui do que eu tinha estabelecido, né, mas deu para entender. Isso é o item A. Para fazer o item B, eu vou olhar para essa malha aqui de baixo. Então, de novo, vou fazer aqui em laranja, né, para seguir o padrão que eu tinha estabelecido. Cadê aqui? Eu tenho aqui, né, na realidade, aqui fica igual, né, 5 vezes 0,5, 5 vezes 0,5 mais 4,5 mais 5 vezes 1 mais 3,5 vezes 2, né? Porque aqui já mudou minha corrente, menos E2 mais 0,5 vezes 2. Tudo isso, gente, continua sendo igual a zero, tá? Então, 5,5 vezes meio dá 2,5, mais 4,5 dá 7, mais 5 dá 12, mais 7 dá 19, mais 1 dá 20. Tudo isso é igual a E2. Então, E2 é igual a 20 volts. Então, tá resolvido aqui o item B. O último item aqui, gente, ele está pedindo para nós a tensão entre os pontos A e B. A tensão no ponto A e B é dado justamente pela ideia aqui. Tensão de A a B é dado pela soma das quedas de tensão que eu tenho ali. Então aqui vai ser 0,5 vezes 5, né? Mais 4,5 mais 5 vezes 1. Somando, né, eu tenho 2,5 mais 4,5 dá 7, mais 5 me dá 12 volts. Então tá resolvido esse exercício, né? Observem que as leis de Kirchhoff, a gente precisa estar prestando muita atenção nos detalhes, no sentido da corrente, né? Mas não é complicado. Por enquanto, tudo bem, pessoal?